trouxe hoje para vocês um videozinho de função polinomial de primeiro grau. A gente, na verdade, vai continuar no mesmo assunto que a gente estava vendo no livro 1. Eu vou fazer esse vídeo aqui até com as imagens do livro 2, porque tem gente que ainda não pegou o livro. Quem não pegou ainda, dá um pulinho na escola para poder pegar, para poder não se atrasar. Página 8. Ponto de partida. Com base em seus conhecimentos, analise a situação proposta a seguir. Depois, responda as perguntas feitas. Fernando trabalha como balconista em uma loja. Seu salário mensal é composto de uma remuneração básica de R$ 900, acrescida de 5% de comissão sobre o total de vendas no mês. Qual o salário de Fernando em um mês em que suas vendas totalizam R$ 20.000? Letra B. Em um mês em que ele vende o total de 34 mil, qual o salário dele? Letra C. E em um mês em que ele está de férias, como consequência, não vende nada. Letra D. Qual é o seu salário, S, em determinado mês, se o total de suas vendas é de X reais? Letra E. Qual é o total de vendas em um mês em que seu salário é de R$ 2.100? Na prática, há muitas situações em que duas variáveis, x e y, dependem uma da outra. Comportam-se de uma forma muito especial. Cada variação de x corresponde a uma variação proporcional de y. É o que ocorre na situação proposta em que a cada R$ 100 a mais que Fernando vende no mês, são acrescidos R$ 5 ao seu salário, que seriam 5%, certo? Esse tipo de função é chamado de função afim, ou função polinomial de primeiro grau, porque a lei que a define é expressa por um polinômio de primeiro grau na variável x. Nesse capítulo, vamos explorar essa importante função, relacioná-la com o seu gráfico e com as resoluções de equações, problemas e inequações associados a ela. Função linear. A proporcionalidade direta. Está na página 9, tá bom, gente? Ana prendeu uma mola no teto da sala e pendurou nela objetos de massas diferentes. Para cada massa M em quilos, mediu a distensão x em centímetros da mola. Distensão é o aumento que a mola sofre em seu comprimento. Veja a figura e a tabela que ela obteve com o registro dos valores obtidos. Vou tentar dar um zoom aqui. Aqui a gente tem a mola, certo? E ali a distensão que ela obteve. Quando ela teve uma massa referente a 0 quilos, ela teve uma distensão de 0 centímetros. Quando ela teve uma massa de 1 quilo, ela teve uma distensão de 3 centímetros. 2 quilos, distensão de 6. 3 quilos, distensão de 9. 4 quilos, distensão de 12. A distensão da mola é de 3 centímetros para cada quilograma de massa. Isso significa que x é diretamente proporcional a m, ou seja, x é o produto de uma constante real não nula. No caso aí, 3 por m. Então, a nossa função, se a gente for representar em forma de função, x vai ser igual à minha função m, em que o resultado da minha função vai ser 3m. O que isso quer dizer? Quando o meu m variar, o valor que eu tiver de m, eu vou multiplicar por 3, que nem eu tinha ali na tabela. Quando m era 1, meu resultado foi 3. Quando m era 2, meu resultado foi 6. Quando m foi 3, meu resultado foi 9. Quando m foi 4, o resultado foi 12. Sempre multiplicando, tá vendo? Veja o gráfico de x em função de m. Ali a gente marcou os pontos, os valores de x e o resultado dele no eixo y. Ali vocês podem ver que ele está m e x. Por quê? Porque na questão a questão pode usar a letra que quiser. A gente usa eixo x e eixo y porque são os eixos mais comuns. É a forma mais comum da gente representar uma função. Mas a gente tem que olhar os dados que está sendo dado na questão. Devido à proporcionalidade direta, os 5 pontos na tabela estão alinhados a partir da origem.
Vamos obter as taxas de variação média da função cada vez que se acrescenta 1 kg a mais de massa. É claro que serão todas iguais. Aqui, a gente tem a taxa de variação, que é o ΔX sobre o ΔM. Seria, se a gente estivesse falando de x e y, seria ΔY sobre ΔX. Certo? A gente já viu isso no capítulo anterior. 3 centímetros menos 0 centímetros sobre 1 kg menos 0 kg. Ele tem que ser igual a 6 centímetros menos 3 centímetros sobre 2 kg menos 1 kg, que tem que ser igual a 9 menos 6 sobre 3 menos 2, que tem que ser igual a 12 menos 9 sobre 4 menos 3, certo? Se a gente perceber ali, todas as igualdades, em cima vai dar 3 e embaixo vai dar 1. 3 dividido por 1, 3, certo? Deixa eu passar para cá. Imagine as situações em que a mola fosse mais resistente ou menos resistente. O que ocorreria com a taxa de variação média em cada caso? E com o gráfico da função? O que vocês acham? Vamos pensar sobre isso daí. Se a mola fosse mais resistente, o que iria acontecer com o valor da distensão? Ele ia ser maior ou ia ser menor? A situação que acabamos de analisar ilustra um tipo importante de função, chamado função linear. Função linear é a função real do tipo y é igual a f de x, que é igual a ax. Função linear, a gente não vai ter valor de b. Se a gente olhar ali, a gente só tem valor de a. E a é uma constante real, não nula. Y é igual a f de x, que é igual a 3x. Ele é uma função linear com a igual a 3. Y igual a f de x. Na verdade, por que está y igual a f de x? Porque y e f de x é a mesma coisa. Y igual a f de x, que é igual a menos x. É uma função linear com a igual a menos 1. Veja algumas características da função linear. A fórmula que a define é um polinômio de primeiro grau sem o termo independente, sem o valor de b, certo? Ela indica uma proporcionalidade direta entre as variáveis x e y. A gente vai ter só um número multiplicando o valor de x para achar o valor de y. A constante real a, e a tem que ser sempre diferente de zero, é a taxa de variação da função, que é igual em qualquer intervalo. Como a gente fez ali, o ΔX sobre ΔM, a gente não fez com os 4 valores que a gente tem lá na questão, em todos não deu 3 centímetros, porque a taxa de variação é sempre a mesma numa função linear. Seu gráfico cartesiano é uma linha reta não paralela aos eixos e contém a origem 0 e 0. Como não tem valor de b, o valor de b vai ser 0, certo? E b não é onde a nossa reta corta o eixo? Então, por isso que o nosso gráfico ele vai começar lá do 0. Porque quando a gente tem o valor de b, o nosso gráfico passa lá naquele valor de b. Como eu não tenho o valor de b, o meu gráfico passa em 0. Quando a taxa de variação a é positiva, y aumenta quando x aumenta. A função é crescente, a reta sobe da esquerda para a direita. Quando a taxa de variação a é negativa, y diminui quando x aumenta. A função é decrescente, a reta desce da esquerda para a direita. Então, aí no finalzinho da página 9 tem essa informação, que eu já tinha até falado num outro vídeo que eu fiz com vocês, falei até na videochamada, que quando a é maior que 0, a função é crescente, a reta é ascendente. Quando a é menor que 0, a função é decrescente, a reta é descendente. Página 10. Quem está com o livro pode ir acompanhando e quem está sem livro pode ir acompanhando o próprio vídeo aqui, não tem problema. À medida que muda o valor da taxa de variação a reta fica mais inclinada ou menos inclinada. A gente pode ver ali, a gente tem 3 retas. Uma reta que a é meio, uma reta em que a é 1 e uma reta que a é 2. Quanto menor
o valor de A mais baixo, mais pertinho do eixo X, a minha reta vai estar. Quanto maior o valor de A, mais em pé, mais inclinada, mais perto do eixo Y, a minha reta vai estar. Ali a gente tem o gráficos quando A é maior que zero, com 3 exemplos ali. A igual a meio, A igual a 1 e A igual a 2. E aqui a gente tem 3 retas com A menor que zero. A igual a menos meio, A igual a menos 1 e A igual a menos 2. Na função linear y é igual a x, deve ser A diferente de zero. Que tipo de função e gráfico a gente teria se A fosse igual a zero? O que vocês acham que a gente teria se o nosso A fosse igual a zero? A gente teria uma função constante, certo? Se a gente tivesse valor de B e não tivesse valor de A. Na função linear y igual a x, o que ocorre com a taxa de variação quando a reta gira em torno da origem em direção ao eixo y e quando ela gira em direção ao eixo x? Foi o que a gente falou ali. Quando o A, quanto menor o valor de A, mais próximo do eixo x ela vai estar. Quanto maior o valor de A, mais próximo do eixo y. Aqui nós temos algumas questões resolvidas. Questão R1. Duas variáveis x e y são diretamente proporcionais para x igual a 4 e y igual a 12. Determinar a lei que expressa y em função de x e calcular o valor de y quando x é igual a 8. Aqui nós temos a resolução. Se x e y são diretamente proporcionais, y é uma função linear de x, ou seja, y é igual a f de x, que é igual a kx, para determinado valor da constante real k. Se f de 4 é igual a 12, a gente sabe que 4 vezes k, a gente não sabe quanto é k, certo? K é o que a gente quer saber. Concluímos que 4 vezes k, 4k é igual a 12. Então, k é igual a 3. Achei o valor do meu a, o valor que vai multiplicar o meu x. Então, a minha função, meu f de x, vai ser 3x. Mas eu quero saber qual o valor da minha função quando x é igual a 8. Eu já achei quem é a função, que é 3x. Quando x for igual a 8, eu vou ter f de 8 igual a 24. Segunda questão resolvida. Uma torneira com vazão constante de 20 litros por minuto despeja água em um tanque inicialmente vazio, cuja capacidade é de 450 litros. Suponhamos que V seja o volume de água no tanque em litros, após um tempo T, em minutos, contado a partir do momento da abertura da torneira. Obter a lei que expressa V em função de T e determinar em quanto tempo o tanque estará cheio. Resolução. Como a torneira tem vazão constante, V é proporcional a T e a função é linear, do tipo V é igual a KT, sendo K uma constante real. K vai ser o número que vai estar multiplicando T, em função do tempo que vai estar aberta a torneira ali, certo? O valor de K, taxa de variação do volume, é a vazão da torneira, ou seja, o aumento do volume de água no tanque por minuto. Portanto, K é igual a 20. Logo, a nossa função é V é igual a F de T, que é igual a 20T. O tanque estará cheio quando for V igual a 450, que é a capacidade do tanque. Logo, deve-se ter 20T igual a 450. T tem que ser igual a 22,5. O tanque estará cheio em 22 minutos e 30 segundos. Desculpa, gente. Aí abaixo tem o exercício. Eu vou passar aqui bem devagarzinho o exercício, porque aí quem ainda não tiver o livro, pode copiar daqui, pode dar um pause na tela para poder copiar. Mas vocês vão fazer esses exercícios da F1 até a F8 e eu vou fazer um videozinho depois resolvendo elas, tá bom? Vou passar aqui agora o exercício devagarzinho.
Tá bom, gente? Eu vou encerrar o vídeo então. Até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.